culto é para Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Obrigado que o Senhor tem tocado na vida de cada criança, cada família. Obrigado, Pai, porque falta palavras para descrever o quanto o Senhor é presente em nossas vidas. Nós te agradecemos e te pedimos, ó Deus, Pai amado, Espírito Santo, esteja presente neste lugar. Deus, a atmosfera já está diferente. Sentimos a Tua presença, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo Teu amor, o Teu carinho. E nos perdoe por todos os erros que temos cometido. E te agradecemos, Deus, em nome de Jesus. Shalom, igreja. Paz do Senhor. Vou agradecer de coração mesmo o pessoal do louvor. Vocês podem sentar. Vocês também podem ficar à vontade, pode sentar. É muito lindo ver o que essas crianças trouxeram para nós, né? O amor, o carinho, a dedicação. Tudo para a honra e glória do Senhor. Então não é para homens, e sim para Deus. Então eles fazem com muito temor, né? Temor ao Senhor. Aprendi que temor é que Deus, Ele está vendo. Não é o que a gente percebe que Ele sabe, a gente sabe que Ele está vendo, mas sim a gente percebe esse temor que Ele está presente no lugar e Ele está nos observando. E isso dá um tremor e um temor na vida da gente. Então, nos últimos tempos aí, Deus tem tocado meu coração para levar uma palavra abençoada. E eu tenho trabalhado no Conexão, trabalhei no Conexão sobre a presença do Espírito Santo. É muito importante que nossas crianças saibam, né, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E eu honro a vida dos nossos pastores, porque se nós percebermos nas orações, o pastor sempre fala que o pastor principal é o Espírito Santo. Então ele sempre está presente em todas, muito obrigado, em todas as pregações. Desde que eu comecei a estudar, no ensino médio e na faculdade, algo que me questionava, por que Deus era com D maiúsculo? Mesmo na metade da frase. E eu fui dar uma olhadinha na Bíblia, e a Bíblia ela fala toda vez que ela escreve Deus, Jesus Cristo e Espírito Santo, a primeira letra é maiúscula. Por quê? Porque a gente só tem um Deus e Ele é único, né? Existem outros deuses que é letra minúscula, e aí é deuses da Grécia Antiga. Então é muito importante que quando nós escrevermos algo relacionado a Deus, nós escrevemos com a letra maiúscula. Então o Espírito Santo, ele é um ser pessoal, ele é uma pessoa, Deus sendo Deus. Mas ele é uma pessoa não como um ser humano, mas sim uma pessoa real, presente. Vou pedir para o pessoal da mídia colocar João 14, 17, por favor. Muito bem, obrigado. Antes de ler João 14, 17, gostaria de falar assim, ó, eu tenho estudado com os meninos, as meninas já sabem, mas gostaria de fazer a pergunta para eles. Todos são filhos de Deus? Todos são filhos de Deus? Quem é filho de Deus? Quem aceitou Jesus como Senhor e Salvador. E isto está onde? Em João 1, 12. Muito bem, então é muito importante que a gente saiba, né, que nem todos que nascem são filhos de Deus. Primeiramente, a gente tem que ter um encontro com Cristo, que é João 1. Então, João 14, 17. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. O mundo, ele não pode ter o Espírito Santo. A Bíblia relata em várias passagens, porque a primeira graça que Deus dá para o ser humano é aceitar Jesus. Então na Bíblia nós temos duas graças muito importantes que a pessoa ela passa. Uma é aceitar Jesus e a outra é ter a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo ele é presente e vivo na nossa vida. O momento que a gente aceita, as pessoas aceitam Jesus como Salvador, o Espírito Santo já começa a habitar e já começa a mostrar aqueles pequenos erros que o ser humano comete. Começa a incomodar, começa a vir aquela consciência, ó, não faz aquilo, ó, isso aqui é errado. Você pode vir até fazer, mas com certeza você não vai estar em paz. Por quê? Porque você acaba entregando essa vida para Jesus. E a gente sabe que quando a gente entrega a vida para Jesus, a gente se torna
filho de Deus. João 16, 7, por favor. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vô-lo enviarei. Jesus, quando ele ressuscitou, ele veio na presença dos discípulos e ele comentou com os discípulos, eu vou subir. E os discípulos ficaram apavorados. E agora o que a gente vai fazer sem o nosso mestre? E ele disse que ia enviar outro, que era o Consolador. Outro quem? O Espírito Santo. E nesse momento eles ficaram muito ansiosos de como ia funcionar, de que formas eles iam agir, porque eles eram perseguidos. E o Espírito Santo, ele agia no Antigo Testamento, porque nós não tínhamos Jesus que tinham comprado, através do seu sangue, as nossas vidas, os nossos pecados. Então a gente sabe que lá em Pentecostes, desceu um fogo impetuoso, um vento, e aí os discípulos foram batizados. Então dentro dessa graça, a gente consegue, o mundo ele não consegue receber o Espírito Santo, só consegue receber após aceitar Jesus e Senhor e Salvador. Uma pessoa que vem e diz assim, eu recebi Jesus, mas de que forma você recebeu Jesus? Você já aceitou Jesus? Aceitando a Jesus, aí te dá legalidade para te ter o Espírito Santo. E nós vamos ver logo em seguida, em Efésios 4, 5, 6, capítulo 4, versículo 5. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. 6. Um só Deus, Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em só um Deus. Quem é Pai? Deus. Quem é Filho? E quem está sobre nós? O Espírito Santo. A Bíblia relata que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo leva até Deus as nossas orações. Muitas vezes a gente fica encabulado de fazer alguma oração, mas nós fazemos uma oração sincera, de coração, o Espírito Santo leva até Deus e Deus se agrada das nossas orações. Gálatas 4, 6. Gálatas, e porque vós sois filhos, enviou Deus ao vosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Então, nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, nós nos tornamos filho, e Deus envia ao nosso coração, que está sobre nós, o Espírito Santo. E aí nós nos tornamos filhos de Deus. E nós clamamos Abba, Abba Pai. O nome da nossa igreja, família Abba. Então é paizinho. Muitas vezes quando nós vamos fazer uma oração sincera, nós falamos, Pai, paizinho. Por quê? Porque Ele é o nosso Pai. E nós somos filhos. O Espírito Santo, ele não pode ser dado ao mundo. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ficou claro que Jesus, ele veio para o mundo e o Espírito Santo veio para a igreja. O que nós temos que fazer uma diferença, que muitas pessoas acabam confundindo o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não é uma energia, ele não é algo bom, uma coisa, um treco, eu sinto, ou algo assim, não. O Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele está presente na nossa vida. Como se eu estiver dirigindo um carro e eu estar conversando com ele, Espírito Santo, me abençoa, Espírito Santo. Por quê? Porque ele é o meu consolador, ele é o meu amigo. E no momento que eu tenho um amigo, ele vai me ajudar. Vou contar algo que aconteceu ontem, bem bacana, assim. O pastor, nós estávamos conversando e eu peguei e pedi permissão para ele, Diz, vou pregar sobre o Espírito Santo. E aí, na verdade, eu não falei o que eu ia pregar, Aí eu disse assim, eu queria te pedir permissão. E ele disse assim, não me fala que eu vou escrever no celular aqui o que tu vai pregar. E aí ele escreveu que eu ia pregar sobre o Espírito Santo, antes mesmo de eu falar para ele o que eu iria pregar. Então, assim, o Espírito Santo, ele é o nosso amigo, ele nos fala o que nós devemos fazer, o que não devemos. Às vezes nós vamos comprar algo, adquirir algo, vai acontecer algo, o que nós pedimos? Nós pedimos para o Espírito Santo nos ajudar, nos falar se devemos fazer isso ou não. Deus, por favor, está conforme o teu desejo ou não está? E muitas vezes a gente não está aberto a observar o que Deus está nos falando.
Porque Deus não fala só através da voz, Deus fala através de um passarinho, através de um louvor, através de várias situações. Na minha conversão, eu estava em outra igreja e na minha conversão eu congregava em outra igreja, em Canoas, e a minha esposa congregava aqui em Nova Santa Rita. E eu desci no ônibus na avenida e a gente estava naquela, né, eu estava indo numa igreja, ela noutra, e aí eu peguei e falei assim: Espírito Santo, me mostra se realmente eu devo sair da igreja e ir para a igreja onde a minha esposa está congregando. Nesse mesmo momento que eu peguei e falei isso com o Espírito Santo, uma mulher, uma vizinha da minha rua, abriu a janela, e até então eu não sabia que ela era cristã, e ela colocou aquela música do Fernandinho, Uma Nova História. Uma nova história Deus tem pra ti. E eu, mas muito rápido foi a situação, né? E aí o que eu fiz? Cheguei em casa, todo abalado, assim, vamos conversar com o pastor, vamos começar a congregar aqui em Nova Santa Rita. E é assim que funciona, quando a gente coloca a demanda para Deus, Deus nos responde. Talvez Ele vai responder de uma forma que a gente não gostaria de ouvir essa resposta. Efésios 1, quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fosse selado com o Espírito Santo da promessa. Então tu creu em Jesus, aceitou Jesus como Senhor e Salvador, sabe que o Espírito Santo está sobre você, e aí você tem que buscar, ter essa sede do Espírito Santo. E eu tendo essa sede, eu vou me alimentar, e aí esse alimento vai fazer com que eu passe por uma nova fase. Uma nova fase, eu vou ter diversidades espirituais, que pode profecias, falar e curar enfermos. Então eu estou indo para um novo momento espiritual. Mas é muito importante que nós tenhamos ciência que o Espírito Santo ele está presente com nós. Então, assim, uma coisa que não pode acontecer é vocês olharem certas coisas que magoem o Espírito Santo. Uma coisa que magoa muito o Espírito Santo é olhar filmes de terror, acaba atrapalhando, né, a convivência de vocês com o Espírito Santo. E acaba trazendo até situações de vocês, assim como tem o espírito mal, nós sabemos que tem a nossa luta. Então não podemos dar brechas para olhar filmes de terror. Nós olhando filme de terror, a gente começa a colocar coisas na nossa mente e o Espírito Santo acaba deixando, ele permite com que tu tenha outras experiências. Isso é muito ruim. Romanos 8, 13 e 14. Porque se verdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Então muitas coisas na nossa vontade, a gente tem que matar a nossa vontade, para a gente poder ter uma relação pessoal com o Espírito Santo. E essa relação de eu matar a minha carne, ela é muito pessoal mesmo. Não é porque é minha mãe, o meu pai, a pessoa mais próxima, meu amigo, que eu vou fazer para agradar ele. Não, a gente tem que ser o que nós queremos na nossa vida. E o Espírito Santo é uma prioridade, Deus é uma prioridade para a nossa vida, então a gente tem que procurar agradar Ele. No Espírito Santo, quando eu aceito Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, eu tenho uma relação no batismo no Espírito Santo. Por quê? Porque daí a minha consciência começa a me alertar, porque eu estou andando em Espírito. Porque aceitei Jesus como Senhor e Salvador, e eu sou filho de Deus. Então eu estou no Espírito. O que nós podemos fazer com que nós tenhamos, Jesus não fala comigo, Deus não fala comigo. Mas quanto está a tua busca, o quanto tem se entregado para poder buscar poder e autoridade. E aí é com o Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo, eu aceito Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo está sobre mim, e aí eu vou começar a evitar pecados, vou deixar de entrar em confusão com os colegas. Várias situações o Espírito Santo vai me alertar na minha consciência. Já no momento que eu busco o Espírito, o batismo do Espírito Santo com o Espírito Santo, ele está sobre mim. Então eu quero que vocês, pessoal da mídia, 2 Coríntios 5, 1.
Desculpa, eu botei 1 e o 7. É 5:17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. Então eu sou uma nova criatura. Lembra que começamos aqui dizendo que todos são filhos de Deus? Não, não são filhos de Deus. Nós passamos a ser filhos de Deus, João 1:12, no momento que nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. Nós não somos filhos de Deus, o que nós somos? Criaturas. E a palavra diz, então eu me torno uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. Romanos 8:26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então eu não sei o que pedir para o Espírito Santo, mas como o Espírito Santo ele está sobre nós, ele sabe qual é os nossos anseios, qual é a nossa dificuldade, o que nós estamos sentindo, qual a dor que estamos sentindo. Então muitas vezes a pessoa ela vai estar, em algumas situações a pessoa ela vai estar triste, ela só quer ficar sozinha. E ela começa a conversar com Deus. Ela não vai estar sozinha, ela vai estar com o Espírito Santo, porque ela sabe que ela é filho, e é muito importante que a gente tenha ciência, e o Espírito Santo está sobre nós. 8:27. Tá. Gostaria ok. Então assim, pode ver para mim Isaías 11:28? Deu um probleminha, ok. O Espírito Santo, ele está presente na igreja, na vida dos pastores. Sem o Espírito Santo, não tem como ter igreja, não tem como ter palavra, não tem como ter bênção, não tem como ter poder, porque o Espírito Santo é a presença de Deus aqui na terra. Então, o Evangelho foi escrito através da presença do Espírito Santo. E certo, nós tivemos um culto aqui, que o pastor ele fez um chamado para vir para frente, um tempo atrás. Logo que ele voltou lá da África. Então, a gente sente a atmosfera, nós sentimos a presença do Espírito Santo. Então, o pastor pegou e começou a ungir as pessoas. E eu estava nesse culto. E aí, eu nunca tinha sentido a presença do Espírito Santo assim, tão forte na minha vida. Então, o pastor passava pelas pessoas, começavam a orar, e aí uns caíam, outros não. E aí eu observei que, de certa forma, o pastor lhe passava, né, o óleo nas pessoas. E aí eu, analisando o ambiente, sentindo a presença, mas analisando ao mesmo tempo, eu vi que o pastor só fez uma gotinha assim na mãozinha, assim, né? E começando as pessoas dele. Na minha cabeça, eu estava prestando atenção no culto, porém eu estava analisando a forma como o pastor estava agindo daquela forma. E na minha cabeça, assim, eu disse assim, quando o pastor chegar na minha vez, ele vai molhar mais o óleo, e aí eu vou pegar um óleo novo, um óleo melhor, né? Vai estar novinho e vai colocar na minha cabeça. E o pastor não, ele veio vindo, e eu disse, mas não vai botar um óleo novo, vai vir com seco a mão já, né? E aí, mas quando ele chegou perto de mim e encostou, eu já não me lembro mais nada. Eu apaguei, caí no chão, e daí quando eu me acordei, eu olhei e estava a irmã Cris, assim, com a mão. E eu pensei, meu Deus, porque eu tinha um medo de endemoniar, de ficar apavorado, de ficar, sabe? E eu fiquei olhando assim, eu disse, meu Deus, que fiasco, e agora, né? E as pessoas me olhando assim, e daí ela me deu a mão, eu levantei, ela olhou para mim assim, eu quase perguntei o que aconteceu. E ela pegou e disse assim, é muita unção nesse profeta, né? Chegou a me dar um alívio, assim, eu disse, é muita unção. Bom, mas ali o culto também para mim, eu disse, louco para chegar em casa e botar na televisão para ver o fiasco, né? Eu disse, será que eu corri pela igreja, derrubei as cadeiras? Eu fiquei pensando, né? Mas não, a unção estava tão grande, a presença do Espírito Santo estava tão, né, presente, que muitas pessoas se tiram a presença. E aqui dali foi uma resposta de Deus para a minha vida, né? Porque os nossos pastores são abençoados, maravilhosos, e eles têm uma unção, e o Espírito Santo está sobre a vida deles. Então é muito importante assim que a gente respeite também a presença do Espírito Santo, né? Eu não tinha o costume de louvar, de gritar, dizer glória a Deus, aleluia. Mas uma das primeiras experiências que eu tive com o Espírito Santo
porque eu fui de organizada de torcida, né? Então, você sabe como é que é organizada, vai lá para gritar, né? Então, eita, eu sou colorado. Então, eu ia para lá para torcer. E um dia eu estava no culto, e o Espírito Santo falou bem forte no meu coração: para torcer para um time tu tem voz, agora para mim louvar tu não tem. E na hora eu comecei a chorar, me quebrantar, porque muitas vezes para certas situações a gente tem voz, a gente quer gritar, e para louvar, e assim, um momento que a gente louva, a gente grita, glória a Deus, Deus é fiel, fala a Deus, isso acaba mudando a atmosfera do ambiente, até mesmo para o pessoal que está cantando louvor. Isso é muito importante. Então, e a gente acaba sentindo, assim, eu sinto muito a presença do Espírito Santo nesses momentos. Então, como eu falei, né, então nós temos o batismo no Espírito Santo e o batismo com o Espírito Santo. O no é no momento que eu aceito Jesus como Senhor e Salvador, e com é revestimento de poder. E como eu busco esse revestimento de poder? Né? Não é uma mágica, não é fazendo estrelinha, não. Como que nós buscamos? É através do meu querer. Eu quero, eu busco, eu oro, eu jejuo. Então é que é incendiar mesmo através da busca pelo Espírito Santo. Isaías 11, 28. Vê se a gente consegue lá, senão eu leio aqui. Não? Tem Bíblia aí, irmão? Pode abrir aí. Isaías 11, 28. São crônicas. Valeu? Então, Isaías 11, 28. Assim por lábios gaguejantes e por outra língua falará a este povo. Ali diz língua ou lábio gaguejantes. Lábio, né? Então, muitas pessoas acabam não compreendendo assim: pastor, eu vou ser batizado com o Espírito Santo? Eu vou ter esse poder do Espírito Santo? Depende da sua busca. Mas muitas vezes a pessoa ela já é batizada com o Espírito Santo e ela nem percebe isso. Porque quando a palavra de Isaías diz assim, ó, por lábios gaguejantes, lábios é essa parte aqui, ó. E eu tenho certeza que muitas vezes de vocês no culto, vocês já choraram, já começaram, sim ou não? Nesse sentido, vocês já estão batizados. Mas por que que isso não se torna uma língua, né? Por quê? Por que que não faz? Porque o diabo, ele coloca na mente de vocês algo que impede de vocês falarem. Ah, eu estou imitando o pastor, eu estou imitando aquele irmão, eu estou fazendo aquilo. Pá, isso não é do meu coração. Será que é? Porque eu tenho temor e eu acabo não verbalizando. Só que assim, ó, algo que eu tenho aprendido. Todas as pessoas que são usadas em milagres falam em línguas. Todas as pessoas que têm o poder e a autoridade falam. Então, é muito importante que nós coloquemos na nossa mente que o momento que nós quisermos falar em línguas, que possamos verbalizar. Verbalizar. Porque Deus veio primeiro a palavra, depois veio o poder. Jesus falou e depois veio o milagre. Então, é muito importante que, quando sentirmos a vontade de falar, verbalizar o que está na nossa mente, nós possamos verbalizar, falar. E aí sim a gente será batizado com o Espírito Santo. 1 Coríntios 14, 16. Estou judiando de vocês, né? De outra maneira que tu bendizeres com o Espírito, como dirá o que ocupa o lugar de indouto, além sobre a tua ação de graças, visto que não sabe o que dizes. 17. Porque realmente tu dás bem graças, mas a outro não é edificado. 18. Dou graças ao meu Deus, porque falo mais língua do que vós todos. Por que dessa passagem? Alguns irmãos conversando e edificando o conhecimento em Bíblia, o que tem na passagem bíblica. Nós sabemos que tem a passagem de Gálatas 5:22, se eu não me engano, onde fala do fruto do Espírito Santo. E nós devemos buscar esse fruto do Espírito Santo. Jesus, ele tem o fruto do Espírito Santo. Mas é importante também que a gente tenha esse dons, esse momento espiritual de línguas, interpretação e fazer interpretação de linguagem. Só que muitas pessoas já questionaram, conversando assim com alguns irmãos, assim, mas não posso falar em línguas porque não tem quem interprete.
né? Mas a palavra diz, pode voltar ao 17, por favor, 14, 17. Porque realmente tu dás bem as graças, mas ao outro não é edificado. Porque, como que eu vou falar em língua se a outra pessoa não vai ser edificada? Eu só estou sendo edificado a mim mesmo. Mas essa passagem ali, de 1 Coríntios 14, 16, pode botar o 16 para mim, por favor? De outra maneira, tu bendisseres com o Espírito, como dirá o que ocupa o lugar do outro. Como eu vou falar se eu vou edificar o lugar da outra pessoa? Sobre a tua ação, graças, visto que não sabe o que dizes. Tipo, eu não sei o que eu diz, porque eu estou falando em línguas. Mas a língua, quem sabe o que eu estou falando é Deus. O que diz ali da interpretação, Paulo fala em relação a pregar, a falar a palavra de Deus em língua. Imagina chegar aqui e começar só a falar em línguas, o que vocês vão entender? O que vai ser edificado na vida de vocês? Né? Não vai ser edificado nada. É isso que Paulo está relatando. Atos 19, 1. Então, ali no 1 Coríntios, já leio o 19, 1, no 1 Coríntios, a questão de interpretação de línguas, né? A pessoa, Paulo diz que ele falava outros idiomas, né? Que Paulo ele era muito estudado. Então, Paulo ele vinha de outros estudos, então ele sabia outros idiomas. E quando ele fala ali a questão das línguas que não conseguem interpretar, eu acho que ficou claro, não sei se eu deixei claro, que a questão de que o pregador ele vem e começa a falar só em línguas, a pessoa não é edificada, porque ela não consegue interpretar, certo? Mas a questão de eu falar em línguas, né, é a questão da edificação, e Deus sabe de que forma o meu coração e a mensagem que eu estou passando. Atos 1, 19, 1, desculpa. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Coríntio, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos. 2. Disse-lhes, recebeste vós o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. 3. Perguntou-lhes então, em que sois batizados? E eles disseram, no batismo de João. Ele fala aqui, vocês já... Então Paulo estava vindo e ele encontrou os discípulos. Vocês já foram batizados com o Espírito Santo? Não. Sois batizados, eles disseram, no batismo de João? Que batismo é esse? Batismo de João Batista, que ele batizou Jesus. 19:4. Mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia vir, isto é, em Jesus Cristo. 19:5. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. 19:6. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falaram línguas e profetizaram. 19:7. Esses eram uns 12 homens. 8. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. 9. Mas como alguns deles se endureceram e não obedecem, falando mal do caminho, perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. Tirano era o local onde eles oravam. E durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim judeus como gregos. 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. 12. De sorte que até os lençóis e aventais se levavam do corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. 13. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espírito malignos, dizendo, esconjuros vós por Jesus a quem Paulo prega. Então, nessa época, algumas pessoas eram exorcistas, elas eram pagos para tirar demônios de pessoas. 14. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. 15. Respondendo, porém, o espírito maligno disse, conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? 16. E saltando neles um homem que tinha o espírito maligno, assenhoreando-se deles, pode mais do que eles, de tal maneira que uns feriram e fugiram daquela casa. Então eles chegaram para a pessoa que estava possessa ali e disseram,
né, quiseram repreender, quiseram expulsar. E o demônio falou, ó, Paulo eu conheço, Jesus eu conheço, e quem tu és? 17. E acabaram apanhando das pessoas possessas. E foi isto notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu o temor sobre todos eles. E o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Então, muitos enfermos eram curados através da vida de Paulo. Porque Paulo, ele era batizado com o Espírito Santo. E aí muitas pessoas eram tocadas. E o Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele está presente, ele é Deus. E aí o nome de Jesus era engrandecido. Cada pessoa que era curada, não era o nome de Paulo que era engrandecido, em sim do nome do Senhor Jesus. Henrique está por aí? Um evangelista, um dos maiores evangelistas do mundo, ele ganhou 6,6% das pessoas na América. Então, indiretamente, 60% das pessoas. Se chamava Charles Finkes. Ele era um grande pregador. E ele estava num vagão, o pregador do evangelho foi usado muito pelo Espírito Santo. Ele que veio a trazer a ideia de que a pessoa ela tinha que se arrepender e aceitar Jesus como Senhor e Salvador. E aí depois vieram outros evangelistas, né? Como John Wesley, Spurs. Mas ele estava num vagão de trem. E aí o fiscal veio conferir a passagem dele. E aí falou, tu é o Charles Finkes? E ele, sim, sou eu mesmo. Ele, tu pode orar por mim? Porque eu sei que tu é usado por Deus. E ele orou por ele e por a família dele. Ao sair dali, ele passou na outra mesa e disse assim, sabe quem está naquela mesa? É o grande evangelista Charles Finkes. Então, as pessoas que estavam ali foram lá pedir para ele orar. E aí pediram para orar para receber o Espírito Santo. E as pessoas caíram. Então, quando se percebeu, existia filas dentro do vagão de trem para orar, para que Charles Finkes orava por essas pessoas. O maquinista teve que parar numa estação e eles desceram todo mundo e pessoas e cada pessoa vieram orar para receber o Espírito Santo. Não é por pessoas, mas é a presença de vocês que vocês buscam o Espírito Santo. O Espírito Santo está com vocês, mas depende da presença e da busca que eu tenho por Ele. Então, quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador na nossa vida, nós começamos a renunciar muitas coisas. Por quê? Porque o Espírito Santo está sobre nós. E nós vamos evoluindo, vamos estudando a palavra, e nós buscamos o Espírito Santo, com o batismo com o Espírito Santo, que é um outro nível. E eu gostaria de, neste momento, pedir para as crianças para vir aqui na frente. Pode vir, Dani, faz favor. Todas as crianças, vem aqui, ó. Pode vir aqui na frente. Vocês podem virar para mim. Eu não sou tão... Então eu quero que vocês olhem para mim, tá? E quero que vocês, não é para mim que vocês vão conversar agora. Vocês vão conversar com o Espírito Santo. Neste momento, a gente vai ficar louvando uns 2 a 3 minutos e o Espírito Santo vai tocar o coração de vocês. E vocês vão entregar, vão pedir para Ele. Senhor, eu não sei o que eu falo. Lembra daquela vozinha, Espírito Santo.